Últimas horas para quem deseja se inscrever de forma gratuita no curso de guarda-vidas civis de Santa Catarina. O governo catarinense divulga nova matriz de risco para mapeamento de casos de Covid-19 e projeta prevenção de novos surtos. Brasil registra a criação de quase 250 mil novos empregos em agosto. Comissão do novo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés distribuiu defesas e definiu novos prazos. Gestores da área da educação debatem regras da volta às atividades presenciais na região carbonífera. Eleições 2020, TSE firma acordo com plataformas digitais para combater notícias falsas. Autorizado o início do plantio da safra de soja. As perspectivas são de aumento na área plantada e na produtividade. E mais, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 2 de outubro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito boa tarde. Atenção você que deseja realizar o curso de guarda-vidas civis do estado de Santa Catarina. As inscrições, que são totalmente gratuitas, encerram à meia-noite de hoje. Confira. Encerra à meia-noite de hoje o prazo para quem deseja se inscrever no curso de guarda-vidas civil do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Assim como as demais atividades, as aulas também passarão por um processo de readaptação às normas de segurança sanitária em virtude da pandemia da Covid-19. Para os cursos de formação de guarda-vidas civis deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina ressalta que todas as medidas de prevenção e contenção à Covid-19 elencados pelos protocolos de saúde serão seguidos à risca, de forma a garantirmos a saúde e a segurança de todos os participantes, com a utilização de álcool, máscaras e o distanciamento social. No sul catarinense, durante a temporada de verão, serão aproximadamente 50 quilômetros de orla a serem cobertos pelos profissionais, abrangendo os municípios de Balneário Rincão, Arroio do Silva, Morro dos Conventos em Araranguá, Balneário Gaivota e Passo de Torres. Este ano, teremos 50 vagas disponíveis para cada uma das praias do 4º Batalhão, de forma a garantirmos a segurança da comunidade durante a Operação Veraneio. Os candidatos terão 2 provas de aptidão física, fator preponderante para quem deseja ser um guarda-vidas. Interessados devem ter pelo menos 18 anos ou mais, correr 1.600 metros em determinado tempo para homens e mulheres e nadar 500 metros em estilo crawl em 12 minutos. O curso vai iniciar no dia 3 de novembro e a formatura será realizada no dia 4 de dezembro, na qual os candidatos aptos estarão prontos para atuar nas praias do batalhão. Sem a necessidade de pagamento de taxas, os candidatos devem se apressar para garantir uma vaga. O curso será realizado de maneira totalmente gratuita e poderá ser acessado a sua inscrição através do site do Corpo de Bombeiros, clicando no link Cursos ao Cidadão e escolhendo o edital de sua preferência. A corporação ressalta a importância da atividade de salvamento aquático para a comunidade, de forma a garantirmos a segurança e a vida das pessoas, atuando de maneira incisiva na prevenção ao afogamento. O governo catarinense divulgou a nova matriz de risco para mapeamento dos casos da Covid-19 e projeta prevenção de novos surtos. Acompanhe. A avaliação do risco potencial de cada região de Santa Catarina passará por uma atualização na forma de mapeamento. A matriz avaliará minuciosamente índices de transmissibilidade, monitoramento, dimensões, mortalidade e capacidade de atenção nas 16 regiões de saúde do estado. A mudança na análise dos indicadores propõe um foco maior na atenção primária, tendo em vista a mudança do momento da Covid-19 no estado.
A nova matriz é construída com o intuito de refletir um retrato mais coerente com o atual momento do contágio, privilegiando uma avaliação detalhada e objetivando prevenir novos surtos em potencial. Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde, Raquel Ribeiro Bittencourt, esse é um trabalho inédito em termos de vigilância em saúde e um trabalho integrado envolvendo a atenção primária. Ela destaca que a estratégia vai promover excelentes resultados no cerceamento e no monitoramento dos casos para evitar possíveis novos surtos. A matriz de risco, a partir deste momento, ela muda o seu foco de monitoramento. A anterior, nós monitorávamos muito a capacidade da nossa rede de assistência, de dar assistência a quem adoecesse. Nesse momento que nós temos um declínio bem acentuado dos óbitos e da velocidade de transmissão, nós passamos a monitorar os eventos sentinelas, a velocidade da transmissão, as síndromes respiratórias agudas graves, que serão sinalizadores da mudança do cenário pandêmico. Ou seja, vão nos sinalizar se estamos tendo surto ou se estamos caminhando para uma segunda onda. Nós trazemos também para a matriz uma prática de trabalho que já vem acontecendo há mais de 10 semanas, que é o monitoramento da síndrome respiratória aguda grave com atenção primária, e isso é uma coisa inédita em termos de integração, vigilância em saúde e atenção primária, que é expressar numa ferramenta um trabalho prático que já vem acontecendo e que já está apontando bons resultados para que a gente tenha muita atenção para casos de síndrome respiratória aguda grave que pode vir a ser causada por Covid. Então a ferramenta está inovando, tanto nesta parceria com a atenção primária, quanto na forma de expressar os indicadores para que cada dimensão seja uma dimensão sentinela, de alerta para correções que possam ser feitas imediatamente para a gente não voltar a um quadro de alta transmissibilidade. O Brasil tem um pouco mais de 13 milhões de desempregados, ou seja, gente que está procurando trabalho e ainda não encontrou. A taxa de desemprego ficou em 13,8% no trimestre passado. A boa notícia é que no mês de agosto, a economia brasileira gerou quase 250 mil empregos com carteira assinada. A informação positiva foi confirmada pelo Ministério da Economia. Pelo levantamento divulgado pelo IBGE, 7,2 milhões de vagas de emprego deixaram de existir no país durante esse período de pandemia nos últimos 3 meses. Um número que chegou a preocupar. Isso porque, agora que estamos vivendo um momento de flexibilização do isolamento social em algumas capitais, mais gente começou a sair de casa e voltou a procurar emprego, o que pressionou o mercado de trabalho. Eram mais pessoas em busca de trabalho e menos vagas disponíveis. Com isso, a taxa de desempregados no Brasil, no último semestre, subiu 13,8%. No comparativo com a pesquisa anterior e também com o ano passado, o índice mostra um aumento de 1,2 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em fevereiro, que estava em 12,6%, e de 2% em relação ao mesmo trimestre de 2019, quando a taxa de desemprego estava em 11,8%. A população ocupada também teve queda de 8,1% em 3 meses. Essa é a maior queda desde o início da pesquisa em 2012. A população desalentada, aquela que não estava procurando emprego porque desistiu, também atingiu um novo recorde de 5,8 milhões de pessoas, uma alta de mais de 15%. A boa notícia é que em agosto, a economia brasileira gerou 249.388 empregos com carteira assinada. Foi o que informou o Ministério da Economia. Segundo a pasta, no mês passado, foram contratados 1.239.000 trabalhadores formais. Esse foi o segundo mês consecutivo de geração de empregos formais e também o melhor resultado para meses de agosto desde 2010, ou seja, em 10 anos.
A grave crise causada pela pandemia do novo coronavírus fez o governo tomar diversas medidas para auxiliar a população que foi atingida pelo desemprego. Nessas medidas se destacam o auxílio emergencial, no valor de R$ 600, que foi prorrogado até o final do ano com valor inferior, R$ 300. Além disso, para preservar empregos e evitar o fechamento de empresas durante a crise, uma medida provisória que foi convertida em lei possibilitou a suspensão de contratos e a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. O governo federal ofereceu um benefício emergencial para complementar a renda anterior do trabalhador, com base no valor do seguro-desemprego. O benefício podia chegar ao valor máximo de R$ 1.813,03 por mês. O governo estima que mais de 10 milhões de pessoas possam ter sido beneficiadas com os auxílios. A seguir, gestores da área da educação debatem regras para a volta das atividades presenciais na Associação dos Municípios da Região Carbonífera. A comissão que está analisando o novo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer distribuiu as defesas e também definiu os novos prazos do processo. A comissão especial formada para analisar o segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva e a vice-governadora Daniela Rainer se reuniu na manhã desta quinta-feira. Foi a primeira reunião ordinária do colegiado. A deputada Ana Campagnolo foi anunciada como relatora adjunta e o presidente da comissão, deputado Fabiano da Luz, distribuiu aos parlamentares os documentos de defesa entregues nesta semana pelos dois denunciados. Durante a reunião, ficou definido o cronograma de atividades da comissão especial. A próxima reunião está marcada para terça-feira, dia 6, às 9 horas da manhã. Será um espaço para tratar da necessidade de diligências e outras questões de ordem. No dia 8, às 11 horas, os deputados realizam reunião técnica para leitura do parecer prévio. E no dia 13, com horário a ser definido, o relator, deputado Valdir Cobalcini, entrega e faz a leitura do parecer final sobre a instalação ou não do processo de impeachment. Este segundo pedido de impeachment foi protocolado por um grupo de advogados, empresários, profissionais liberais e um desembargador aposentado, que pedem a apuração de crime de responsabilidade supostamente praticado pelo governador e pela vice-governadora na crise provocada pela pandemia de Covid-19, principalmente no episódio da compra sem licitação, com pagamento antecipado e sem a exigência de garantias de 200 respiradores artificiais por R$ 33 milhões, pagos à Veigamed, uma empresa do Rio de Janeiro sem habilitação técnica para importar esses equipamentos da China. A empresa entregou apenas 50 aparelhos e que não servem para a UTI. A Justiça, até agora, só conseguiu bloquear uma parte do dinheiro que foi gasto pelo governo do estado na operação. O pedido de impeachment aponta, entre outros ilícitos, o ordenamento de despesa não autorizada por lei e negligência criminosa com o dinheiro do contribuinte. O relator, deputado Valdir Cobalcini, avalia que será um relatório complexo, porque envolve duas questões. O pedido de impeachment também denuncia procedimento irregular para a contratação não efetivada de um hospital de campanha que seria instalado em Itajaí por R$ 100 milhões. Neste caso, com o envolvimento apenas do governador.
Para a elaboração do relatório, o deputado conta com toda a documentação da CPI dos respiradores, concluída em agosto pela Assembleia Legislativa, e das operações Oxigênio 1 e 2, desenvolvidas pelo Ministério Público de Santa Catarina e pela Polícia Civil. Será, obviamente, que a síntese daquilo que consta dos autos. Nós não vamos inventar nada. São mais de 7.500 páginas, acrescidos agora das defesas do governador e da vice-governadora. Talvez cheguemos às 8.000 páginas, dos quase 50 volumes. Então, vai ser uma dedicação integral, de muito trabalho, de muitas horas, para que consigamos, enfim, no dia 13, entregar o relatório final. A FECAM está defendendo que a nova lei do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, não seja prejudicada pela reforma tributária. Para a Federação Catarinense de Municípios, a lei da redistribuição do imposto é fundamental e o foco agora é acompanhar de perto os debates que estão ocorrendo em Brasília para que os avanços não sejam anulados. Os prefeitos de Santa Catarina têm nova missão após a vitória com a Lei Complementar 175/2020, publicada no dia 24 de setembro no Diário Oficial da União, que altera o local de arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. O alerta é do presidente da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, e prefeito de Rodeio, Paulo Veis. A lei comemorada pelos prefeitos permite que a distribuição do ISS seja feita de forma gradativa nos próximos anos e, em 2023, 100% do imposto passará para os municípios onde foi realizado o serviço. Segundo o presidente, a atenção agora é nas propostas de reforma tributária em debate no Congresso Nacional, que podem prejudicar o avanço que trouxe a lei de distribuição do ISS, uma luta de 7 anos do municipalismo. Outro ponto de atenção dos prefeitos, segundo o presidente da FECAM, é em relação ao levantamento das informações sobre o ISS gerado em operações nos municípios. Veis enfatiza que será preciso um trabalho conjunto entre as secretarias da Fazenda dos municípios, do Estado, instituições financeiras e outros órgãos para a aproximação e levantamento dos dados. Entre as regras da Lei Complementar 175/2020, publicada no DOU de 24 de setembro, está a previsão de 2 anos de transição na forma de partilha do imposto do município, onde fica o prestador do serviço para a cidade, onde o mesmo está sendo prestado ao usuário final. A alternativa atendeu o pleito dos municípios que teriam perdas por conta das mudanças no modelo de arrecadação, evitando impactos nas políticas públicas locais. Para este ano, a distribuição está mantida como era antes da lei, sendo 100% do ISS nos municípios sede. Em 2021, o percentual de 66,5% permanece no município sede e 33,5% nos municípios de origem da geração do crédito. Para 2022, o critério será 15% para o município sede e 85% para os municípios onde aconteceu a operação de crédito. A partir de 2023, o imposto passa a ser recolhido integralmente aos municípios do domicílio do tomador, onde é de fato prestado o serviço. Isso representa aproximadamente uma distribuição no Brasil de 14 bilhões de reais. Os serviços que terão a arrecadação transferida para o destino são os de plano de saúde, de administração de fundos, consórcios, cartões de crédito e débito, carteiras de clientes e cheque pré-datados e de arrendamento mercantil, mais conhecidos como leasings. E na região carbonífera, gestores da área da educação debateram regras para a volta das atividades presenciais. Acompanhe na reportagem. Os secretários de educação que fazem parte do colegiado da ANREC, junto à Coordenadoria de Educação do Estado e coordenador da Defesa Civil Regional, estiveram reunidos na sede do Centro Integrado de Gerenciamento de Risco e Desastre Regional de Criciúma, para debater o planejamento da volta das atividades pedagógicas presenciais. O encontro foi para debater o planejamento regional na preparação dos planos de contingências municipais e escolares,
que será um documento que norteará as medidas preventivas e reativas no controle à Covid-19 durante as atividades pedagógicas presenciais. Segundo Rosineida Silveira, coordenadora regional da Defesa Civil, o objetivo é garantir segurança e igualdade durante as atividades pedagógicas presenciais nos estabelecimentos de ensino, prevenindo e mitigando a disseminação da Covid-19 no ambiente da comunidade escolar. Para ele, a partir das diretrizes elencadas no plano de contingência da Secretaria de Estado da Educação, os comitês municipais e comissões escolares elaboram seu documento contendo as ações aplicáveis para suas respectivas modalidades de ensino e de que forma serão aplicadas, sendo em parte na totalidade das diretrizes estaduais, prevendo como será a alimentação escolar, o transporte, os atendimentos pedagógicos, a gestão de pessoas, a comunicação, a capacitação e as finanças. Novos encontros devem acontecer de 5 a 9 de novembro, onde serão definidas as formações dos comitês municipais e escolares, onde os planos de contingências devem ficar prontos até o dia 14. Eleições 2020. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou parcerias com plataformas digitais para que se combata a propagação da fake news ou das fake news durante a campanha eleitoral deste ano. A reportagem é da jornalista Daniela Ramalho. O cenário é desafiador por si só. Realizar as eleições, mobilizar quase 148 milhões de brasileiros em plena pandemia para votar. Fora isso, ainda existe uma outra batalha: combater a desinformação. O termo desinformação tem sido tratado como sinônimo de fake news, ou seja, são aquelas situações criadas com a intenção de enganar quem recebe a mensagem. O Tribunal Superior Eleitoral montou um verdadeiro exército em forma de parcerias digitais para evitar que você seja enganado. Além da pandemia da Covid-19, temos que lidar com a questão da disseminação massiva de desinformação que ameaça o processo eleitoral e a nossa democracia. A grande vantagem dessa parceria que nós estamos celebrando hoje com o WhatsApp e com o Facebook e Instagram é que nós estamos procurando eliminar esta circulação do mal, das notícias falsas, das manifestações de ódio, das campanhas de desinformação, sem controle de conteúdo. Só por exceção se fará controle de conteúdo. O que nós queremos, com a ajuda de vocês, valiosa ajuda das plataformas, é enfrentar o que tem sido convencionalmente chamado de comportamentos inautênticos ordenados. Vocês permitem que nós possamos enfrentar este mal sem criar um novo mal que seria a censura, que seria a necessidade de irmos aos conteúdos que, como regra geral, todos nós preferimos evitar. O Facebook ofereceu a ferramenta Megafone, uma arma poderosa para os dias que antecedem as eleições. No topo das páginas serão colocadas notícias sobre as eleições. Também produzimos cartilhas informativas para distribuição digital a todas as zonas eleitorais e para toda a comunidade jurídica. Também criamos a Central do Candidato, um hub de informações úteis dirigidas a todos os participantes do processo eleitoral. No Instagram, o usuário vai contar com figurinhas, também conhecidas como stickers, com o tema Eleições Municipais. O acordo de colaboração traz uma marca importante. O TSE é a primeira autoridade eleitoral do mundo a ter um chatbot, que é um canal direto com os cidadãos. Por meio do WhatsApp, será possível formar um verdadeiro escudo contra a desinformação. A Justiça Eleitoral vai enviar informações para evitar as fake news. E o eleitor ainda pode interagir com a Justiça Eleitoral denunciando contas suspeitas de realizar disparos em massa, o que é proibido. O WhatsApp do TSE é 61 9637 1078. Hoje, o WhatsApp, usado por mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, enfrenta a crise de saúde pública e de desinformação que todos conhecemos. E o faz mantendo um serviço estável e de extrema relevância social e econômica, assumindo compromissos e propondo soluções que preservam a privacidade das pessoas.
A seguir, autorizado o início do plantio da safra de soja. As perspectivas são de aumento na área plantada e também na produtividade. Está autorizado o início do plantio da safra de soja. As perspectivas são de um aumento na área plantada e também na produtividade. Confira. Com o fim do vazio sanitário no estado, os produtores rurais já podem começar o plantio da soja safra 2020-2021. O ciclo deve apresentar um novo recorde de produção. Mato Grosso do Sul já começa a safra da soja com 45% comercializada. Ano passado, a saca de 60 quilos do produto estava avaliada em R$ 80. Este ano, ela começa a ser comercializada a R$ 120. O levantamento é do SIGA-MS, Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio. A estimativa é de um aumento de 2,35% no volume de produção de grãos, passando de 11,3 milhões de toneladas na safra 2019-2020 para 11,5 milhões na safra 2020-2021. Para este engenheiro agrônomo, que é pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, o momento é propício para a comercialização do produto. O preço da soja está bem favorável, está muito bem, muito bom. Se a gente comparar com a safra passada, deu um acréscimo significativo. Então é uma oportunidade do produtor já de se capitalizar, né, e antecipar essa venda. E claro, na expectativa de ter uma boa produtividade para cumprir esse contrato, né, dessa venda antecipada. Ainda de acordo com o pesquisador, o produtor que investir em tecnologia pode sim ter maior produtividade, principalmente com relação à irrigação. Nesse cenário de condição climática agora, a irrigação se mostra bastante favorável, né, porque terminou o vazio sanitário, quem tem irrigação já pode fazer a implantação. Então esse é um diferencial bem interessante, que apesar de ter um custo considerável, né, o retorno pode ser também favorável. Lembrando que terminou o vazio sanitário, já está liberada a semeadura, mas a gente gosta de ressaltar aquele zoneamento agrícola de risco climático, né? Então o ideal é sempre o produtor seguir ele, que a chance de sucesso, de probabilidade é maior. Parte da soja produzida em Mato Grosso do Sul é comercializada aqui no estado mesmo. A outra é escoada para estados como Santa Catarina e Paraná, usada na alimentação de aves e de suínos, mas também é exportada através do Porto de Santos para países como a China. Esse vazio sanitário é um trabalho conjunto, a Embrapa tem uma participação muito grande, mas tem diversos atores aí que ajudam, até inclusive redes de pesquisa. E assim, é a melhor estratégia para diminuir o potencial de dano da ferrugem na safra. Porque o esporo, né, o fungo, ele precisa da planta de soja para ficar se multiplicando. Então, se você tem esse intervalo de 90 dias sem a presença de lavoura de soja, ou daquela soja tiguera, né, aquela que nasce depois, precisa ser controlada, não vai ter o hospedeiro preferencial do esporo da doença. Então, quando a gente inicia a safra como agora, o potencial de dano, de multiplicação, reduz consideravelmente. Então é uma técnica que inclusive é lei, né? Ela tem que ser obrigatória e passível de penalização pelos órgãos competentes quem não respeitar. Então é uma ferramenta fantástica e que dá uma segurança para a safra depois. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos acompanhar os fatos que ganharam destaque durante a semana. Segunda-feira, Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma celebrou 19 anos. Culto de agradecimento a Deus foi extremamente especial. Esses 19 anos foram 19 anos onde Deus manifestou o seu poder, mostrou a sua glória e tem assim realizado essa grande obra. São tempos difíceis em todas eu penso assim, na área espiritual, né? São tempos difíceis, mas o importante é que o povo tem permanecido firme e fiel à palavra. Brasil continua sendo um dos países mais violentos no trânsito.
Idosos são as maiores vítimas. A gente tem algum problema na coluna, igual eu venho do hospital agora, eu tenho que vir devagarzinho, porque eu tô com problema de respiração. Então é difícil, você tem que ficar olhando o carro mais do que o motorista, porque senão ele te atropela. Terça-feira, Governo do Estado lança aplicativo para fiscalização das faixas de domínio de rodovias. Nesse momento ele é utilizado pelo Poder Público para facilitar nas fiscalizações, no controle de toda a faixa de domínio. Tudo que nós temos sobre a área de faixa de domínio que possibilita uma programação, digamos assim, uma organização das cidades. Ministro das Relações Exteriores fala sobre a vinda de Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano ao Brasil. É uma iniciativa com enorme apoio internacional, de organismos internacionais, e nos dá muito orgulho que ela seja visitada, no caso, pelo secretário de Estado Mike Pompeo. Quarta-feira, o governo federal anunciou Renda Cidadã, novo programa de transferência de renda. Eu acho que nós estamos superando a fase crítica do enfrentamento à pandemia e agora estamos nos preparando para a retomada da economia brasileira, que certamente terá um grande ano em 2021. ONG fabrica perucas para pessoas que passam pelo difícil momento da quimioterapia. Para mim, foi o melhor presente da minha vida. Estava voltando com a minha mãe no metrô e eu olhando, né? Eu estava olhando o metrô e eu quase comecei a chorar no metrô, porque aí eu lembrei disso, eu lembrei, caramba, eu doava o meu cabelo e agora olha o que eu recebo. Quinta-feira, Polícia Federal deflagra Operação Pleumon e realiza busca e apreensão na casa oficial do governador de Santa Catarina. Quer dizer que o que houve hoje aqui na residência oficial do governador, na nossa avaliação, é uma busca e apreensão desnecessária e injustificada, porque tem cerca de 2 meses que nós oferecemos, inclusive, competição em juízo no STJ. No dia 1º de julho, oferecemos muito mais do que foi levado hoje aqui. 8ª edição da Feijoada Mágica da Nossa Casa será nesse domingo. Dia 4, próximo domingo, a partir das 11h30, no Clube Mambituba, aqui em Criciúma. E o WhatsApp para contato, para adquirir o ingresso, 9978-5984. E também tem ingressos físicos no Alecrim Dourado, no Ana Terra Café e na Livraria Fátima. Lembrando que é drive-thru. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Amanhã, no finalzinho da manhã, eu retorno, só que com o Boletim Primavera. Boa noite.